Bem-vindos todos vocês que nos acompanham nesse momento de estudo, de reflexão da Palavra de Deus. Hoje um pouquinho mais tarde, né? Hoje com um pequeno atraso, uma alteração de horário, né, para as 18h30. Estávamos tentando e programados para fazer algo diferente na transmissão dos nossos estudos, começando também a pensar, né, no retorno presencial dos cultos. Mas por problemas técnicos a gente não conseguiu. E assim nós vamos então não usar dos recursos que tínhamos planejado para hoje, mas não vamos deixar de compartilhar e refletir na mensagem da Palavra de Deus. Esse é o centro sempre dos nossos estudos. Não sei, bem-vindo todos vocês. Se vocês estão ouvindo, não sei como é que está o áudio. Vou tentar acessar aqui no meu também, se alguém puder dar esse retorno do áudio, a qualidade do áudio, vocês estão ouvindo bem, né? Se está audível, né? Essa transmissão é bastante importante. Temos algumas pessoas com a gente já, né? A nossa Célia Kurtz, minha mãe lá do Rio Grande do Sul, a Ângela Scheidt, bem-vindo. Sueli Franco, bem-vinda. Sueli, como é que estão ouvindo aí? Está chegando bem o áudio? E a gente pode seguir. Hoje nós estamos na véspera do 11º domingo após Pentecostes, né? Charles Fernandes também está assistindo aí com a gente, né? Muito bom. Então, compartilhem essa live também na sua rede de amigos. Hoje a gente quer trabalhar de uma maneira bem especial o texto do Evangelho desse final de semana, Evangelho de Mateus, capítulo 15, o versículo 21 até o versículo 28. Aí ele traz uma reflexão bastante interessante, né? O título desse texto é A Mulher Sírio-Fenícia, ou A Mulher Cananeia. Dependendo da versão da Bíblia que a gente for usar, ele traz essas duas opções de título. Em Mateus, capítulo 15, versículo 21 até o versículo 28. Opa, agora já recebendo aí, né, o retorno do áudio também. A Catiela diz boa noite, ótimo estudo para todos. Priscila, boa noite. O Ronaldo diz boa noite. Abençoado estudo, som e imagem ok. Legal, obrigado, Ronaldo. A Sueli também diz que o áudio está ok. O Bruno Barros nos acompanhando. Boa noite, Bruno. Bem-vindo. Reverendo, o áudio está ótimo. Que bom. Isso aí é muito importante, né, para a nossa comunicação da palavra de Deus. O Edson Lang também diz boa noite. Cláudio Rausch está nos assistindo lá do norte do Mato Grosso, né? Oh, maravilha. Bem-vindo aí, Cláudio. Um abraço aí para toda a família também. Opa, mais gente chegando com a gente. José Luiz de Miguel está assistindo. Elisângela Moura, bem-vindo. Ana Denzin, boa noite a todos. Priscila Lang também diz boa noite a todos. Que bacana, que joia. Sintam-se bem, todos vocês, nesse momento que nós queremos meditar, estudar e refletir na palavra de Deus. Eu tenho certeza que esse texto que queremos meditar hoje, ele traz uma reflexão muito profunda na nossa vida, vinculando a fé, a persistência e a prática da fé no nosso dia a dia. A palavra de Deus, de fato, ela mexe, né, com a nossa vida, ela nos faz avaliar e reavaliar muitos aspectos do nosso viver. E como é bom nós podermos ter esse privilégio de, pelo menos semanalmente, né, de podermos refletir juntos aqui sobre a palavra de Deus. A Ângela Scheidt coloca aqui, hoje o áudio está ótimo. Hoje, que bom. Tivemos aí alguns problemas, né? Há algum tempo a gente tem trabalhado, está trabalhando sempre para tentar melhorar, mas de fato, né? Ultimamente a gente tem tido bastante problema com o áudio. Mas eu quero convidar você para a gente fazer a oração, né? E pedir que Deus abençoe esse momento. E aí logo depois da oração, então eu quero fazer a leitura do texto e aí a gente começa a conversar um pouco sobre ele. Então ali onde você está, assim como você está, juntos nós nos colocamos diante do nosso Deus
e com Ele nós conversamos em oração. Querido Deus e gracioso Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelos teus cuidados. Obrigado, Senhor, porque o teu amor se renova em nossa vida a cada novo dia. Obrigado porque tu nos deste a fé por meio do batismo e tu nos fortaleces nesta fé por meio da tua palavra, por meio do sacramento do altar, a Santa Ceia. Que possamos, querido Deus, sempre buscar em ti, na tua palavra, um alimento com substância, um alimento que mate a nossa fome espiritual e que nos dê energias para poder viver a cada dia que tu nos permites viver nesse mundo, com todas as adversidades e com todos os obstáculos que a vida muitas vezes coloca diante de nós. Que possamos segurar na tua mão e seguir a caminhada firmes e fiéis, certos de que tu não nos desamparas, de que tu não nos abandonas. É nessa certeza que nós oramos a ti e suplicamos que tu nos enchas com o teu Espírito Santo, nesse momento quando queremos estudar e meditar na tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vejo que tem mais gente chegando com a gente, acompanhando. Bem-vindos todos, né? Vamos ver se mais para o final eu consigo também compartilhar e ler o nome daqueles que nos acompanham. Se você quiser deixar um pedido de oração, por favor, deixe nos comentários e ao final do estudo a gente vai então estar orando e colocando diante de Deus também as suas súplicas, também os seus motivos de gratidão. Então vamos dar uma olhadinha no texto. Se você tiver sua Bíblia aí, quiser abri-la, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, o versículo 21 até o versículo 28. Vejam que a linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, traz como título desse texto a mulher estrangeira. E a palavra de Deus, ela diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande esta mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. E Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. E Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhinhos e jogá-los para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. A mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Até aqui, a leitura do Evangelho. E esse texto, na verdade, ele traz um grande desafio, né, para a nossa reflexão e para a nossa vida. Então vamos conversar, vamos refletir sobre o que cada um desses versículos, né, da Palavra de Deus tem a dizer para a nossa vida. Quem sabe você pode pensar agora e refletir qual desses versículos mais chamou a atenção para você. Qual deles mais impactou a sua vida? A cura de Jesus? A reação dos discípulos? A reação do próprio Jesus, que foi um tanto áspero com aquela mulher? Ou a persistência da mulher na oração? Veja que aqui, assim, olhando de uma forma rápida, vemos que temos vários pontos de reflexão na nossa vida sobre estes versículos da Palavra de Deus. Vamos então dar uma olhadinha em cada um deles. Primeiro versículo, né, que fala um pouco desta viagem de Jesus
para o norte. Diz o texto que Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e da cidade de Sidom. É interessante a gente se contextualizar aqui, que os acontecimentos das últimas semanas, dos últimos dias, deixaram Jesus bastante cansado, tanto no corpo como na mente. Na verdade, o povo, a multidão que, quem sabe, pouco se preocupava com a mensagem do Evangelho e a mensagem que Jesus pregava, era incessante no seguir Jesus, na esperança de todas as maneiras de curas miraculosas. Os fariseus, eles também haviam se tornado cada vez mais amargos em sua hostilidade, incentivando o povo ao ódio e colocando no caminho de Jesus todos os obstáculos possíveis. E por isso, então, Jesus ele recorreu a um descanso urgente. Ele retirou-se das regiões densamente povoadas, ali na redondeza do mar da Galileia, e dirigiu-se mais à região norte da Galileia, para a região da Fenícia, perto das grandes cidades, então, de Tiro e Sidom. O texto bíblico, na verdade, não traz nenhuma indicação de quanto tempo durou essa viagem de Jesus, sendo que ela é narrada apenas neste Evangelho. A natureza de Jesus precisou de descanso. Ou se nós olhamos em outra perspectiva, a parte humana de Jesus Cristo precisou de descanso. Isso leva a gente a refletir quantas vezes nós, seres humanos, também chegamos ao nosso limite de cansaço, de desgaste físico, mental e emocional. Chegamos muitas vezes a um nível de estresse tão grande, tão elevado, que nós precisamos de descanso. E para conseguirmos descansar, nós precisamos sair do meio onde nós estamos vivendo. Precisamos sair da nossa rotina diária e, quem sabe, respirar novos ares. Pois essa era a situação que Jesus humanamente estava vivendo. Mas no caminho para este momento de descanso é que acontece a situação descrita nos próximos versículos. Versículo 22, então, ele diz o que acontece. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Que sofrimento maior poderia ter uma mãe do que ter o seu filho com uma doença muito grave? Nesse caso, dominada por um demônio. É interessante observarmos que o evangelista Mateus, ele chama a mulher de mulher cananeia, né, porque ela era habitante da antiga terra dos cananeus, ou porque ela era uma descendente das antigas tribos de Canaã, né, conforme Gênesis 10:15. Se nós olharmos no Evangelho de Marcos, ela é chamada de Sírio-Fenícia, conforme Marcos 7:26. Conforme o nome da terra em que ela vivia. Mas o mais importante aqui é a gente ter certeza e ter a clareza de que ambos os evangelistas se referem à mesma pessoa. E então, esta mulher, ela já tinha ouvido falar de Jesus, visto que a fama de Jesus ela já tinha se espalhado para além dos limites da Galileia, em especial ao longo das principais rotas e estradas.
ela também estava inteirada dos livros sacros judeus. Ou, ao menos, ela estava com a esperança deles sobre o Messias, Jesus Cristo. Ela, então, sob a direção do Espírito, concluiu que o que era correto, como mostra a sua saudação, pois ela o chama de Senhor. Por que será que ela chama Jesus de Senhor? Porque ela o reconhece como sendo o Senhor das alturas, o Filho de Davi, porque este era o nome do Messias. A sua súplica foi também uma oração de fé, porque ela clamou por misericórdia, estando profundamente consciente da miséria da sua alma. Bem assim, do fato que a ajuda, qualquer que fosse, viria somente da compaixão de Jesus. Vejam, queridos amigos, queridos irmãos, numa das mais terríveis aflições que possa passar uma mãe, ela se volta tão somente ao Senhor. Que exemplo brilhante que esta mulher deixa para nós hoje. Que exemplo brilhante esta mulher deixa para o relacionamento de pais com os seus filhos. E isso nos leva também a refletir: que exemplos temos nós deixado para os nossos filhos? Quando nós falamos da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Por um outro lado, nós podemos pensar e refletir um pouco na postura dos discípulos e na postura do próprio Jesus, que também tem muito a nos ensinar. Vamos olhar os próximos versículos, do 23 até o versículo 27, que é, podemos dizer assim, o cerne, né, desta reflexão, que diz assim: mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: manda esta mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. E Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. E Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Palavras fortes são essas que ouvimos nesses versículos, por parte de Jesus e também por parte dos discípulos. Mas aqui nós temos um exemplo de uma súplica persistente e importunadora, não só em seu próprio favor, desejando a angústia ou que a angústia da sua alma fosse removida, mas principalmente uma súplica persistente por sua filha, que sofria de uma forma perversa de possessão demoníaca. Num primeiro momento, o Senhor Jesus ele foi bastante duro, bastante ríspido com ela. O Senhor não lhe dá a menor atenção, a ignora, mas seguiu o seu caminho, como se nem tivesse escutado a súplica dessa mulher. É interessante quando nós olhamos no Salmo 50, o versículo 15, Deus ele nos diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Parece que a mulher tinha esse salmo em mente.
Parece que ela tinha este salmo em mente. Pois enquanto Jesus parece não lhe dar ouvidos ou a menor atenção, ela, a mulher, sem deixar-se abalar, ela continuou em seus gritos e clamores, pois os discípulos sentem-se constrangidos em interceder pela mulher. O tom de voz dos discípulos não é nada agradável. Eles deixam a entender que gostariam muito de ver-se livres da mulher, pois o clamor persistente os incomodava. Como sempre acontece, ou como acontece muitas vezes, os discípulos não se saíram muito bem no teste. Às vezes é melhor ficar calado. E quem sabe os discípulos teriam feito melhor se naquele momento tivessem ficado em silêncio. Vejam, queridos amigos, queridos irmãos, de modo ríspido, o texto mostra que os discípulos teriam feito a melhor coisa se preocupassem com as suas próprias coisas. Jesus diz aos discípulos que a preocupação específica da sua missão é unicamente do povo judeu. Claro que Jesus fala isso porque mais tarde, por meio dos apóstolos, a mensagem do Evangelho também chegaria aos gentios. E a partir dos apóstolos, então, chegaria a todas as nações, assim como chegou até nós hoje. Martinho Lutero, diante desse versículo, ele diz que em nenhum outro lugar dos evangelhos Jesus é pintado de modo tão duro como aqui. E diante dessa postura de Jesus, os discípulos então se retraíram, os discípulos ficaram calados. A mulher, porém, ela redobra o seu empenho. Ela depositou a sua fé na palavra e nas obras de Jesus, o qual, segundo a sua total certeza de fé, é o Messias. E ela, pelo que vimos, ela se nega então a desistir desta fé. Bom, quando nós olhamos para esse texto agora em relação à nossa vida, nós podemos observar que este relato bíblico ele nos dá um grande exemplo de fé e de persistência. Aqui nós somos convidados a confiar em Deus acima de todas as coisas e não desistir de suplicar, não desistir de colocar diante de Deus a nossa vida em oração, compartilhando e suplicando a esse Deus a nossa vontade, o nosso desejo, mas também certos de que a vontade de Deus é soberana. Que nem tudo na nossa vida vai acontecer como nós gostaríamos. Isso é o que nós fazemos quando nós oramos, por exemplo, a terceira petição do Pai Nosso. Quando colocamos diante de Deus a nossa vontade, e aí falamos, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Certos de que a vontade de Deus, ela é soberana. Ela vai além da nossa compreensão racional e limitada. É interessante quando nós olhamos de novo a passagem bíblica e a postura da mulher. A mulher, tomada de uma nova coragem, ela se coloca aos pés de Jesus, adorando a Ele como o Senhor do céu, e insistindo por ajuda para que a sua oração fosse atendida. Então, Cristo agora, ele lança meio que um último golpe, dizendo de uma forma rude, na força total de sua assumida inquietação, dizendo não é correto e não deve ser feito tomar o pão dos filhos e atirá-los aos cachorros.
Quem sabe aqui é interessante a gente compreender essa frase de Jesus. Porque os judeus, eles frequentemente insultavam os gentios, chamando-os de cães. Que na Palestina antiga, diferente de hoje, eram animais de rua, eram animais selvagens que reviravam lixo para poderem alimentar-se. Contudo, a forma que Jesus usa a expressão grega aqui, canários, ela, quem sabe, melhor é traduzida por cachorrinhos, pois sugere um termo mais carinhoso para animais domésticos. Jesus não está de forma alguma insultando aquela mulher, mas Jesus está provando a sua fé. Pronunciado pelo Senhor Jesus, este foi um juízo duro, não deixando a melhor fagulha de esperança para uma mãe que estava tão atribulada em seu coração. Mas, aos olhos da fé, eles enxergam muito além da luz, onde outros encontram, quem sabe, somente a escuridão. Como Martinho Lutero também escreve na fala de Cristo, há mais sim do que não. Ainda que bem no fundo e bem oculto parece só um não. O pedido da mulher não foi negado totalmente, mas ainda havia espaço para argumento. Além disso, Cristo não comparou a mulher e a sua família com cães de rua, mas com cachorros de casa ou que convivem com seus donos. Por isso, em vez de retirar-se em desespero, aquela mulher ela se volta a Jesus dizendo: sim, sim, Senhor, pois também os cães da casa participam da refeição dos filhos, mesmo que nada mais do que migalhas lhes caiam como porção. Ela apanhou ao Senhor em seu próprio argumento e alcançou uma vitória decisiva. Veja, a mulher está disposta a contentar-se com as migalhas das bênçãos de Deus. E estas migalhas, tinha ela certeza de que seriam suficientes para atender às suas necessidades e súplicas em favor da sua filha. É o que nós vamos ver no versículo seguinte. Mas eu gostaria de pensar agora junto com você. Estamos nós nos contentando com as migalhas das bênçãos de Deus? Esta também é uma boa reflexão para a nossa vida. Como é importante nós pararmos um pouco a nossa vida, mesmo no momento tão difícil que nós vivemos de pandemia, de isolamento social, onde tem crescido muito os problemas conjugais, os problemas familiares, a doença da depressão, da ansiedade, onde tem crescido muito o medo, fazendo parte com uma intensidade muito forte na vida da sociedade. Também é importante nós podermos refletir sobre as bênçãos que Deus tem derramado em nossa vida. E se nós formos reparar bem nessas bênçãos, nós temos muitos motivos para louvar e para agradecer. Porque Deus não nos desampara, mas a cada novo dia Ele renova as suas bênçãos em nossa vida. Cada novo dia, nós temos a certeza de que caminhamos em direção à morada eterna, junto de Deus, na certeza de que Ele caminha junto conosco. Nos momentos alegres, felizes, também nos momentos difíceis, incertos, que nos trazem preocupação. Ele está junto de nós e conduzindo a nossa vida, mesmo naqueles momentos, às vezes, que nós passamos e vivemos
Quem sabe sem compreender o porquê temos que passar por aquilo. Qual é o propósito de Deus com determinadas situações em nossa vida. Mas nós andamos e caminhamos certos de que Ele não nos desampara, de que Ele está ao nosso lado, de que Ele nos fortalece nesta fé. E é o que fala o versículo 28 do nosso texto. Quando Jesus diz, mulher, você tem muita fé. É o que disse Jesus. Que seja feito o que você quer. Naquele momento, a filha dela ficou curada. Quem sabe aqui você possa estar se perguntando que Deus pode não ter realizado todos os seus desejos. Quem sabe eu posso me questionar dizendo, mas Jesus não tem feito tudo o que eu quero, ou tudo conforme eu quero. Quem sabe você pode estar refletindo agora e pensando, eu tenho orado tanto e pedido tanto a Deus por determinada situação e Ele não me atende. Às vezes até nós vivemos com aquela sensação de que por um período Deus esqueceu de nós, que Ele nos abandonou. E isso traz muita angústia, isso traz muito sofrimento. Mas vejam, Jesus diz para aquela mulher que ela tinha muita fé. É interessante observar que essa é a segunda vez que Jesus elogia a fé de uma pessoa gentia. Por outro lado, Jesus repetidas vezes repreende aos seus discípulos pela falta de fé que eles tinham. Vejam, também é algo interessante para nós refletir. Aquela mulher gentia é elogiada pela fé que ela tem. E os discípulos que andavam diariamente com Jesus, que vamos pensar assim, teoricamente teriam tudo para estarem com sua fé fortalecida, eles são várias vezes advertidos por Jesus pela falta de fé que eles têm. Sem levar em conta o seu nascimento, sem levar em conta a sua nacionalidade, esta mulher ela já fazia parte do povo de Deus. Ela, pela fé em seu Salvador, Jesus, o filho de Davi, ela era, sim, já uma filha de Deus. O seu pedido foi concedido como uma recompensa da sua fé. E aí diz o texto bíblico que naquela mesma hora, naquele exato momento, a sua filha teve restabelecida a plena saúde. De fato, esse Deus que nós cremos é um Deus vivo. Ele é um Deus que tem poder. Ele é um Deus que transforma vidas. Assim, quem sabe, queridos irmãos, queridos amigos, Deus ele deseja fazê-lo conosco agora. Quando, quem sabe, por longo tempo negou a nossa súplica em oração e sempre nos repreendeu com um não. Pois a sua palavra não enganará. Diz Jesus, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Essa é a história, ou esta história é um exemplo especialmente belo de fé, de que isto deve ser praticado e que no final, e aqui vem um detalhe importante, que no final, quem sabe na eternidade, aquele que suplica alcançará e obterá tudo, caso seguir nesta fé. Muitas são as vezes que nós queremos, que nós esperamos, que nós oramos para que tudo se realize e se concretize na nossa vida terrena. Mas nós sabemos, nós cremos que o propósito de Deus em nossa vida vai muito além. Vai até a eternidade, no céu, junto com Deus. E é interessante nós podermos refletir um pouco sobre isso na nossa vida prática do dia a dia.
Porque às vezes é assim que nós confessamos a nossa fé. Assim que nós testemunhamos a nossa fé, de uma forma falada. Mas às vezes nós vivemos a vida no dia a dia como se a morte fosse o fim de tudo. Como se Deus, se não atendesse os meus pedidos e súplicas até a hora da morte, Ele seria um Deus que não cumpre sua promessa. Seria um Deus que não olha pelos seus. Mas Deus, Ele vê muito além desta vida. Ele tem algo muito especial preparado para todos nós. E se não aqui nesta vida, lá na eternidade, sim, teremos perfeitamente tudo realizado conforme a vontade de Deus. Em perfeição, uma vida completa junto dele. Isso nos motiva, queridos amigos, queridos irmãos, a continuarmos firmes e apegados neste Deus. Isso nos motiva a continuarmos colocando diante de Deus todas as nossas angústias, sofrimentos e toda a nossa vontade com fé. Mas sempre certos e sempre com a palavra final de que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. E o nosso saber e o nosso conhecimento, ele é limitado. Quando, quem sabe, ainda poderemos dizer mais, que muitas vezes as nossas súplicas são egoístas, porque uma grande maioria das vezes nós fazemos elas somente pensando em nosso bem-estar. Quem sabe no bem-estar dos nossos. E Deus, Ele olha muito, muito além, muito mais longe. Bom, para finalizar, eu ainda gostaria de falar e quem sabe trazer uma reflexão geral desse texto. Essa persistente mulher cananeia, ela recebe um elogio de Jesus por crer que ele socorrerá a sua filha que está doente. E isso leva a gente a refletir em momentos de aflição que nós muitas vezes deixamos de orar com essa determinação. Ou somente pedimos de uma forma incerta ou sem convicção. Em vez disso, nós somos incentivados pelo próprio Deus, por meio do apóstolo Paulo, a orar sem cessar. Jesus ouve todas as orações feitas em seu nome. E ele responderá em seu propósito e em seu próprio tempo, de maneira que for melhor para nós. Portanto, podemos orar sempre com confiança, dizendo: Senhor, move-nos a orar com confiança a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que assim esse bom Deus continue cuidando, nos fortalecendo e nos conduzindo nesta fé salvadora, na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da nossa vida e que Ele conhece todas as nossas angústias e sofrimentos. E Ele, quem sabe, não nos tira todas elas, mas Ele caminha junto conosco, suportando, junto comigo e contigo, a todas essas angústias e sofrimentos. Que nessa certeza nós possamos continuar seguindo firmes a nossa vida de fé, na certeza de que Jesus, Ele está ao nosso lado, cada dia, cada momento e em cada situação. Bem-vindo todos vocês, que bom tê-los todos com a gente. Vamos ver quem eu não consegui ver no início aqui, né? Legal, temos uma turma grande com a gente. Eu acho que eu cumprimentei até a tia Ana Denzin. Carlos Miller está com a gente, boa noite, dizendo, a Brunilde. Boa noite, o Nilson Moura, boa noite, Nilson. Newton Haberman, o Aender Frederico dos Santos, o Paulo Copriva, Mariângela Haberman, Nenê Denzin, Cristina Lang está assistindo com a gente, participando, que bom. Genival Kurtz participando com a gente lá do Rio Grande do Sul. Sônia Griebeler está participando com a gente, bem-vinda. Muito bom ter ela com a gente. Todos, né? Muito bom ter todos com a gente.
A Patrícia Ebert diz boa noite. Patrícia e Evanildo, de Guarujá, né, aqui de São Paulo, participando com a gente. Que joia! O Rodrigo Gribel participando com a gente. Milton Habermann, acho que eu já falei, né? O Álvaro Klein, lá do Rio Grande do Sul. A Simone Klump, Marilene Crespo, participando com a gente do Sul também. Verônica Klafke, as tias da Catiele, que bom tê-las aí com a gente também. Muito bem-vindas. A tia Verônica diz, boa noite, querido pastor, né? Pastor André, abraço para os restantes, abraço para todos, né? Que joia. A Lilian está participando com a gente aqui. Milton coloca aqui o som. Tá bom volume, mas há uma espécie de ronco permanente. Olha só, que bom, Newton, vamos ter que descobrir isso aí, né? De baixo volume, mas que acompanha a alteração do volume. Isso deve atrapalhar um pouco também, né? Vamos tentar descobrir isso. Obrigado pelo retorno. A imagem está boa. A Regina Chay está acompanhando com a gente, a Dona Lloyd está acompanhando também, participando. Cirlei Klein-Horbach, que bom. Cirlei, lá do Rio Grande do Sul também. Bárbara Piper, de Mato Grosso. Sinop, que bom, Bárbara, tê-la com a gente também. Vilma Baldolf, Rosana Fritz, do Rio Grande do Sul. E o Danilo Denzin, dos Estados Unidos. Uau, olha só, né? O nosso alcance, de fato, vai longe. Essa é uma das bênçãos aí que a gente tem nesse período de pandemia também, de compartilhar a mensagem da Palavra de Deus com pessoas que estão aqui perto da gente, pessoas que estão distantes, né? A gente está acompanhando aqui na igreja hoje também a Priscila, o Rodolfo, né? A Lilian, o Ricardo, a Ingrid, né? Tínhamos uma turma aí focada em podermos começar a pensar numa transmissão, pensando já nos nossos retornos aos cultos presenciais, que estão previstos provavelmente para setembro, né? Agora a gente ainda vai comunicar a data certinho, mas antes disso a gente precisa alinhar, né, uma série de questões ainda para que a gente possa voltar em segurança aos nossos cultos presenciais com os devidos cuidados e restrições. E também a nossa ideia e planejamento é fazer a transmissão desses cultos, né? Então, a gente devagarzinho vai se ajustando, vai testando, vai se familiarizando também com essas transmissões, que assim vai envolver bastante pessoas na mesa de som, na transmissão em si, na condução do louvor. Então, aos pouquinhos nós vamos nos ajustando e nos adequando, né, para poder fazer isso com qualidade também. Assim, quando nós estamos chegando ao final, então, aí do nosso momento de estudo, nós queremos incluir nas orações alguns pedidos. Não vi se aqui, agora, no decorrer do programa, da nossa transmissão, acho que não tem nenhum pedido específico, né, nos comentários. Eu tenho alguns pedidos que a tia Ana, né, compartilhou com a gente e que a gente quer interceder e colocar diante de Deus, né? A Ana Denzin, ela pede oração, então, pela Benedita Cardoso, né? Ela diz assim, domingo faleceu minha única tia, que ainda restava na minha família, né, Dona Benedita. Então, peço oração pelas famílias dos 4 filhos, a Edna, a Eleonice, a Elza e o Jair, na cidade de Jaú, né? Que Deus esteja com eles, conforte o coração, né? E console nesse momento também de perda, né? Sempre um momento tão difícil. Tiana também pede oração pelo seu primo Hélio Altieri, né, que foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Está iniciando então o tratamento de quimioterapia, né? Vamos orar também para que Deus cuide e conduza esse tratamento do Hélio. A Tiana também pede oração pela amiga Cláudia Cristina da Silva Conceição Melo, que está com Covid. Oramos também pela Cláudia. E a tia Ana lembrou aqui, eu também tinha notado, né, que temos também muitos motivos para agradecer, né, ao nosso Deus. E ela lembra então os 13 anos de vida do Pedro, completados no dia 6, é um motivo de alegria, de gratidão, pela recuperação de saúde do Maurício, né, também acho que aqui podemos incluir a recuperação da saúde da Raquel Splink, e vários, né, várias pessoas, quem sabe que vocês lembrem agora, familiares, amigos ou conhecidos que estão se recuperando das suas enfermidades. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de gratidão ao nosso Deus. Também lembramos do aniversário, no dia 11, do Danilo, da Nenê e do Edson, né?
que completaram mais um ano de vida, que nós queremos agradecer aqui na nossa oração. Na verdade, as bênçãos diárias, elas são incontáveis. Basta acordar de manhã e tentar contá-las. Tem um canto, né, da nossa igreja, do Inário, que diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. E é um privilégio nós podermos tentar contar as bênçãos de Deus, pois elas são inúmeras, né? E acho que nós não conseguimos contar todas. Então nós conversamos agora com o nosso Deus em oração. Também é um momento de você colocar diante de Deus, quem sabe não tenha mencionado, né, o seu pedido de oração, mas sente no coração agora, ou lembrou agora de alguém, né, que necessita dessa oração. Vamos colocar diante de Deus e nas mãos do nosso Senhor. Querido Deus e gracioso Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelos teus cuidados, que se renovam em nossa vida a cada novo dia. Obrigado, Senhor, porque Tu conduzes os nossos caminhos, os nossos passos. Tu nos deste a fé e Tu nos fortalece nesta fé. E esta fé, Senhor, faz com que nós temos a liberdade de colocar diante de Ti todas as nossas preocupações, os nossos sofrimentos, as nossas inquietudes. Porque Tu és o doador da vida. Pode todas as coisas e todas as coisas estão sob o Teu poder. E nós queremos continuar, querido Deus, a nossa caminhada de fé, na certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Fortalecidos e alimentados pela Tua palavra, nós colocamos a nossa vida diante de Tuas mãos. E suplicamos, Senhor, que Tu possas ouvir a nossa oração. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Ouve os nossos gemidos, os nossos sofrimentos. E ajuda-nos, Senhor, dentro de nossas necessidades. Que Tu possas, querido Deus, fazer tudo isso conforme a Tua vontade, que é soberana nossa. Pois Tu tens um plano na vida de cada um de nós, Teus filhos. E certos de que Tu estás no controle de nossas vidas, é que nós vivemos a cada dia, a cada momento, na certeza de que Tu estás ao nosso lado. Querido Deus, olha por todas aquelas pessoas que estão enfermas, que requerem dos Teus cuidados. Olha por aqueles que estão hospitalizados. Olha, querido Deus, pelos profissionais de saúde, pelos familiares das pessoas enfermas. Sê com cada um deles, Senhor, e restabeleça-os e conduza a vida de cada um deles conforme a Tua santa vontade. Olha, querido Deus, por todas aquelas famílias que perderam um ente querido, que Tu possas consolar, confortar e animar a cada um deles, na certeza da ressurreição por meio da fé em Cristo Jesus. Querido Deus e Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por todas as bênçãos que Tu tens derramado em nossas vidas. Bênçãos de aniversário, bênçãos de restabelecimento de saúde, bênçãos pelo Teu cuidado em nossa vida que se renova a cada dia. Que possamos, querido Deus, continuar Te louvando e Te agradecendo pelo que Tu és e pelo que Tu fazes em nossa vida. Tudo mais, Senhor, que vem em nossa mente e nosso coração nesse momento, nós colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Em nome de quem nós oramos. Amém. Ok, assim chegamos ao final, queridos amigos, queridos irmãos, nosso momento de estudo. E convidamos todos vocês para no próximo sábado, às 18 horas, podemos nos reunir novamente para um momento de estudo, de reflexão da Palavra de Deus. Até lá, eu desejo que Deus continue cuidando, abençoando a sua vida, conduzindo os seus caminhos e os seus passos. Então, nós nos reencontramos no próximo sábado, às 18 horas. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui junto com a gente e que Deus possa continuar nos conduzindo, hoje e para sempre. Um grande abraço.